Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Hoje, sexta-feira, da quinta semana da Quaresma. O evangelho de hoje é de São João, João 10, 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes deuses. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura se a lei chama de deuses as pessoas a quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu faço, mesmo que não querais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou da mão deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra que vivida nos traz a salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje já inicia com uma atenção muito grande. Os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Jesus diz que, por ordem do Pai, tinha realizado coisas boas, então por qual dessas obras queriam apedrejá-lo? Os judeus disseram que não eram por causa das boas obras, mas porque Jesus blasfemava, sendo ele apenas um homem e se fazia passar por Deus. Na realidade, Jesus incomodava. Mas incomodava por quê? Porque tanto ódio dos judeus, dos mestres da lei, do chefe da sinagoga e do templo contra Jesus. Porque eles estavam sempre tramando a morte de Jesus Cristo. Porque queriam tanto prendê-lo ou apedrejá-lo. Porque Jesus não concordava e sempre denunciava, desmascarava os fariseus. E por isso Jesus era uma ameaça que precisava ser eliminado. E todas as tentativas até aquele momento tinham sido frustradas, porque Jesus dizia que ainda não chegara seu tempo. E no seu tempo, ele que vai permitir, vai se entregar. E quando ele diz ser o Filho de Deus, tentam encontrar mais um motivo para eliminá-lo, porque ele agora está blasfemando, segundo a lei da época. Jesus não teve medo de ser o Filho de Deus, continuou fiel à sua missão e não cedeu à pressão da época. Não deixou se levar pela opinião da maioria, das autoridades. Não teve medo, não cedeu a seu plano, à sua missão, mesmo sabendo que as consequências iria levá-lo à morte. Aqui é bom refletirmos, para não ficarmos com a visão limitada da morte de Cristo. Achar que ele morreu somente
pelos meus pecados. É bem mais do que isso o que ele fez. Ele enfrentou, desafiou até a morte as injustiças, as violências que as autoridades praticavam contra os pequeninos da sua época, contra os doentes, as viúvas, os aleijados, os pobres, os estrangeiros, os impuros, todos os que eram rejeitados segundo a lei da época. Ele defendia todo esse povo e os ajudava. Em nossas atitudes de fé, não deixamos ser levados pelas tentações e ameaças do mundo que nos impede de sermos fiéis à mensagem de Jesus Cristo. Não podemos ceder. Necessitamos sempre de uma fé e de uma religião que nos abra os olhos para a injustiça do mundo. Não uma religião que nos aliena, nos deixa cegos, mudos, nos fechando em nós e nossos trabalhos internos da igreja. Não quer dizer que não sejam importantes, mas são importantes na medida que nos abre para o mandato de Jesus Cristo, tendo as suas obras de caridade, de justiça, que ele realizou como metas da nossa vida cristã. Aqui eu quero lembrar um pequeno texto da oração do Papa Francisco que ele fez na semana passada na Praça São Pedro, quando ele disse: na nossa avidez de lucro, deixamos-nos absorver pelas coisas e transformar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos, não despertamos face a guerras e injustiças planetárias, não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos, desmetidos, destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Agora, sentindo-nos em mar agitado, imploramos, acorda, Senhor. Eu, nessa fala do Papa, acrescentaria que antes nós mesmos temos que nos acordar, nos despertar desta indiferença que vivemos em relação ao sofrimento dos indefesos de nossa época. Que as palavras do Santo Evangelho nos iluminem a nossa vida, abre o nosso coração, abre o nosso espírito para vivermos cada vez mais fiéis aos seus ensinamentos. Amém. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.